Oi, gente, salve, salve, aqui estou eu no 12º, olha, mês de dezembro, mês 12, eu estou na 12ª entrevista do Dan News Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme da minha convidada. Vai ser um bate-papo. A minha convidada, gente, ela foi minha aluna, olha, eu tô velho, hein? A minha convidada foi minha aluna. E eu descobri dias atrás que ela é terapeuta como é que é? Reprocessamento. De reprocessamento generativo, Isso, ó, que é o TRG. TRG. Mas olha que interessante, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu vou contar a história para vocês, como é que eu reencontrei a Núbia. Primeiro, a Núbia, ela já fazia alguns procedimentos comigo, como sobrancelha, algumas coisas assim. Mas só que eu gosto de sobrancelha mais grossinha, mas é porque ela sempre dava uma desenhada para mim, meio Cristiano Ronaldo, entendeu? Aí o que que acontece? Eu tava vindo na minha terapia e eu vi uma mulher na minha frente, cabelo preto, ela sempre teve cabelo preto. Aí de repente, olha que ela virou a Núbia. Eu não acredito, porque eu conheço a Núbia há muito tempo. Primeiro, muito obrigado por ter me recebido, Eu que viu? agradeço, Nossa, eu quero te querido. agradecer demais. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser legal. É diferente, porque é uma terapia diferente, né? Sim, é Que é o muito diferente. TRG. TRG. Fala pra mim, o que que é o TRG? Porque eu vou falar assim, Núbia, nem parece que eu sou professor de biologia, porque eu tô achando tão difícil esse nome. É a terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia inovadora. Ela é nova, né? O que ela vai fazer? Ela vai buscar as raízes que estão no seu subconsciente, no seu inconsciente, te causando dores emocionais, porque se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, uma síndrome do pânico, ela tem raiz. Sim. Aquilo tem uma raiz no subconsciente. E a terapia de reprocessamento generativo, o que que ela faz? Ela vai entrar no seu subconsciente, no inconsciente, e vai retirar o que está te causando aquela depressão, aquela ansiedade. Essa raiz de dor emocional que está ali, que é um arquivo de memória, É um vai arquivo de memória. um arquivo de memória adoecido que o seu sistema límbico manda para o sistema central, nervoso central, e ele fica lendo no looping infinito aquela dor. Então, o seu consciente provavelmente não lembra daquelas memórias, mas o inconsciente está lendo aquela memória 24 horas por dia e jogando a dor ali pro seu corpo. Menina, você é muito especial. Como é que você encontrou essa terapia? Como é que você foi estudar sobre terapia? Me fala, você teve alguma experiência sua que te levou a isso? Dan, eu vou ter que te contar por Por partes, favor. porque a história é muito longa, mas vou contar por Mais partes. histórias que eu gosto que os meus danautas, danetes, danudos, até os danzudos saibam das histórias. A minha história com a terapia é porque aos 12, 13 anos eu comecei a desenvolver depressão. Os meus pais, bem de idade, pessoas muito simples, né? Pessoas muito humildes, não tinham conhecimento nenhum. Sim, lógico. E até porque há 40 anos, 30 anos atrás, psicólogo, terapia, era coisa para as pessoas da elite. E a gente, assim, era muito Graças a humilde. Deus que não é mais, né? Graças a Deus, hoje todo mundo tem acesso, Lógico. né? E é muito importante, porque o que nos comanda é o emocional, Sim. né? Então, o que que acontece? Os meus pais não tinham consciência, né, do que estava acontecendo comigo, não tinham estudo também, né? Pessoas muito simples, pessoas que vieram da roça, né? Pessoas simples, humildes. E isso não era acessível. Essa parte de trabalhar com o psicológico, com o emocional, não era acessível. Era elite, a nata que tinha Era bem acesso, elite mesmo. né? Eu estou falando de 30 anos atrás. Não estou falando de 2 anos atrás, é 30 anos atrás. Então eu comecei a ter um comportamento, às vezes de tristeza, às vezes de rebeldia. E nesse momento, acabei me tornando uma pessoa rebelde, um adolescente rebelde. Eu não entendi o que que se passava dentro de mim. Certo. Mas a gente veio tratando, tá? Desde essa época, aos 13, eu ainda fui tida como um adolescente rebelde e o tratamento mesmo nós começamos um pouco mais à frente. Foi os 17, que aí não. O que está acontecendo com a E quem Núbia? começou a observar mais isso em você? Que, por exemplo, vamos supor, você já se achava rebelde ou você achava que estava tudo
é normal fazer isso, mas alguém falou assim, opa, menina, para, não é assim. Foi seus próprios pais, mesmo com a humildade deles, ou alguém te deu um pisca-alerta? Eu tive um episódio muito drástico, né? Porque assim, como eu sentia dor, a dor emocional o que que é a dor emocional? As pessoas falam, mas às vezes a pessoa não sabe o que que é. Dor emocional é aquela sensação ruim que você tem aqui no peito, que parece que está pesando, é uma angústia, às vezes você sente aqui no pescoço uma agonia, uma angústia, como se fosse um peso mesmo, isso é angústia, isso é dor emocional. Às vezes, nada tá E você bom. não sabia, não sabia da origem Não, eu daquilo. não tinha conhecimento nenhum, né, de questões emocionais. É uma criança, né, Sim, 16 lógico. anos, 17 anos, mas é assim, às vezes eu estava triste, às vezes eu estava compulsiva, Eufórica. eufórica, às vezes eu gostava muito de ouvir música. Então eu ouvia muita música, queria som alto e depois eu não queria ficar sozinha deitada no escuro por dias, né? E a dor Tinha antíteses, né? Tinha era, diferenças, né? era polos, né? E aí o que que acontecia? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Como eu te falei, eu era um adolescente rebelde. Mas eu sentia muita dor. E a dor era muito extremo. E aí, quando chegou o pico da dor, que foi quando eu comecei o tratamento mais sério mesmo, foi que eu tive uma experiência terrível, que uma moça aqui, na época foi o que, em 97, estava construindo o prédio aqui do Glaucio, Sim, mas do Luiz. E uma moça se jogou, terminou um relacionamento e eu eu que lembro desse nunca tinha episódio. pensado nisso, tive uma ideia, porque eu sentia Você, muita tristeza. Sim, sim, você queria eu ser, fui a sentir notada, segunda. alguma coisa assim? Eu lembro que quando você foi minha aluna, teve esse episódio de alguém comentar. Mas comentar, porque acaba assim, porque se comentavam vários assuntos, até hoje vários assuntos são comentados em Pires do Rio. Assim, não é questão ser da gente, de outras pessoas, né? Aí eu falei assim, não, mas isso aí um dia, se a senhora quiser me contar, eu vou ficar sabendo. Mas o que que acontece? Quando a pessoa dá um fim na vida dela, é porque ela realmente não aguenta mais sentir dor. Tem gente que fala, condena, julga, né? Fala que é isso, a vida, né, é tão sagrada, a Sim, pessoa sim. tirar a própria vida. Só quem chega no extremo de fazer uma coisa dessa é que sabe o que que passou. Ah, eu tenho certeza. Então não é porque a pessoa queira morrer. A pessoa não Uhum. quer. A pessoa quer parar de sentir A aquela dor. dor terrível, que nada tá bom. Ela não consegue parar, ela só consegue parar de sentir dor quando ela está dormindo. Então, às vezes, a pessoa que tem depressão dorme até meio-dia, 1 hora, 2 horas, e o pessoal da família fala: Nossa, depressão que nada, isso aí é preguiça, falta de uma mala de roupa para lavar. E a pessoa, É igual o mal de Alzheimer, que muita gente na época fala assim, ah, porque a pessoa está ficando caduca. É o mal de Alzheimer, sim, né? sim. E aí o que que acontece? Tá, aí aconteceu, infelizmente, esse episódio terrível. Eu não queria chamar a atenção, eu queria realmente acabar com aquela dor. Eu subi no prédio. Eu cheguei a praticamente me pendurar. No- Sério. não pendurar assim, porque eu sou mulher, eu não ia ter força para pendurar, mas eu digo assim, de segurar aqui nas hastes e jogar uma perna e jogar E outra. alguém já tinha visto você lá em cima? Tinha uma festa do lado e eu comecei a gritar, correr, né? Correr, eu estava no último andar. Eu comecei a gritar e correr no andar porque a vontade era tanta de pular e a vontade era tanta de viver que era um conflito muito grande. Você queria Então, sair daquela eu dor e queria não sabia como fazia e pensava que de repente, se você fizesse isso, você ia atingir uma plenitude, vamos dizer assim. sair, era uma luta comigo mesma, era uma luta assim, eu quero ir, porque eu quero que isso aqui acabe, eu não aguento mais sentir as coisas que eu sinto dentro de mim, dentro do meu peito, mas eu queria tanto viver, eu gosto tanto da minha família, eu gosto tanto da minha irmã, dos meus pais. Então é um conflito terrível, é muito ruim. E aí eu comecei a gritar, de desespero mesmo, gritar. Lá de Chegava, cima, chegava até para pular e voltava correndo. alguém notou? Tinha uma festa do lado, era na casa do Silvano, e aí da Rosa, da Sim, SR, sei demais. eles ouviram e correram para lá. E ligaram para chamar a polícia para me tirar, né, de Na lá. época não tinha corpo de bombeiro em Pires, né? Não.
Eu subi lá, não tinha eletricidade, estava em construção. Sim. Então, assim, eu pulei um muro que os policiais não conseguiram pular. Eles quebraram o Olha muro. a força que tem uma vontade, Um um desespero. desespero. Porque A aí, vontade e o desespero. sim, hoje eu entendo. Aquele desespero, o que que acontece? O cérebro reptiliano, ele joga uma descarga tão grande de adrenalina que às vezes chega a ser 1 litro de adrenalina na corrente sanguínea. Então você faz coisas como um super-herói mesmo. Você pula um muro de 2 metros de altura, uma criança, né, de 1,50 pula um muro. É igual você falou essa questão da adrenalina. É só puxar uma história e falar outra também, que eu gosto de emendar algumas histórias também. Sim, Geralmente, o pessoal que não come carne vermelha, eles falam assim, e tem essa ciência que fala isso. O bovino, quando ele vai morrer, ele entra pro abate. Ele pressente que vai morrer e joga adrenalina na corrente sanguínea. Então, aquela adrenalina da carne, do músculo que a gente come, sim. né? Que aquilo lá que é maléfico. Continue. Sim, eu acredito que, já que a gente tocou nesse assunto, eu sou muito ligada nessa questão de que o emocional, ele libera mesmo energia. Eu acredito muito nessas coisas hoje. E o boi, ele sim, ele sente medo, ele sente desespero, e quando a gente come uma carne, um bife, a gente está comendo medo, e É, comendo. porque ele pressente, né? Ele tá naquele local no matadouro, né? Eu acredito muito nisso. Isso é verdade. Aí o pessoal tentou subir lá, como é que foi? Bom, aí eles subiram, né? Me tiraram de lá. Você É, resistiu? Falou assim que não, que Olha, eu estava muito decidida e, a e ao fazer o mesmo ato. tempo eu não Não queria. queria. E aí eu liguei para uma pessoa que assim, que é o amor da minha vida, que é a minha madrinha, a minha irmã. Então assim, a minha irmã, a Ivanilde, Sim, estudei com a Vanildes. eu amo ela demais. É a pessoa assim que é minha segunda mãe, porque eu Uhum, sou filha adotiva. E quando eu fui morar com a minha mãe Antônia, ela já tinha 16 anos. certo. Então, ela, a Ivanildes e o meu padrinho geral, eles me batizaram. Então, além de meus irmãos, são meus Ah, que padrinhos. legal. E ela é uma pessoa, assim, é minha segunda mãe. Então, eu tenho várias mães, né? E aí, o meu celular, eu tinha celular, liguei para ela. Mas eu liguei para ela, falar pro meu pai e pra minha mãe que não era culpa deles, eu amava muito eles. E liguei. E quando eu Nossa, liguei, deve ter levado um ela susto. saiu desesperada, né? E quando ela parou o carro, eu tava olhando para baixo, querendo tirar, né, criar essa coragem de pular. Ela parou o carro. Ela subiu com eles. Aí, como ela subiu com esses policiais, quando eles iam chegar, gente, é tão interessante porque a gente vê no filme e é aquilo mesmo, sabe? É daquele jeito que acontece nos filmes. Quando a polícia vai chegando perto de você, você fala, nossa senhora, agora eles vão me pegar e não vai ter como mais eu pular. Embora até aquele momento você não tenha tido a coragem, mas aí Certo. você vê que realmente o seu plano ele vai por água abaixo, não vai ter mais jeito. E aí aquele medo de eles pegarem você e você não poder mais pular, vai te fazendo ir andando pro lado de se jogar Do mesmo. precipício, Exatamente. E aí, quando eles vão chegando perto com a lanterna e eles vão chegando perto de mim pedindo para mim não fazer isso, eu vou chegando cada vez mais próximo para poder me jogar. Eu vejo ela, que ela tá com eles. Aí acabei dando Ah, emocionada. que história mais Agora acabei interessante. me emocionando, porque quando eu vejo o rosto dela, tipo, o pavor e o desespero no rosto dela, aquela pessoa que eu tanto amava, eu dei um abraço nela, eu não consegui. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Foi. Aí eu fui, abracei ela e pensei, nossa, quase que fiz uma loucura, né? Desculpa, tá? Eu ter me emocionado, mas Imagina, assim, a gente tem que foi emocionar muito também. forte, foi muito forte. Aquele dia foi muito forte, eu jamais vou esquecer, jamais vai sair da minha Aí cabeça. também desculpa eu ter fazer você lembrar isso, mas é porque eu preciso Não, saber a não, origem, que né? isso, não. Né? É porque a gente está falando de uma ciência também que você está trabalhando, né? Uma ciência. Hoje eu busquei a terapia para me curar, mas veja bem, isso aconteceu, eu tinha 17 anos. Sim. Dos 17 anos até os meus 42, eu vim tratando da depressão. E aí a depressão é assim, ela tem picos, Tem picos. tá? Ela vai e volta. Então, exatamente. Então, eu consegui controlar, né? E aí, controlei com medicamento, com psicoterapia, sempre com acompanhamento, Certo. sempre cuidando de mim.
Mas quando acontecia algo ruim, muito ruim, perdia o fim de um relacionamento, você perde um bichinho de estimação, Eu perdi a minha, vai fazer um ano dia 2 de janeiro. não fala, porque é terrível. A dor é como se fosse um filho. É brutal, né? É uma dor dilacerante. A Só Emanuele quem agora vai fazer tem um um ano. bichinho de estimação que ama e que tem aquela conexão Você verdadeira. lembra quando eu ia na sua casa eu via os gatinhos? Eu Aham. ficava louco com aqueles gatinhos, assim, mas eu não posso, ela que eu tenho a Emanuele lá dentro. O amor do ser humano com um animal, esse laço que É é muito criado, louco, é é muito muito louco. lindo. É muito E ela lindo. morreu no dia do meu aniversário. Nossa, Olha, tanto que tem que umas dor, coisas que que ela dor, veio, ficou comigo que 10 dor. anos. Então, para mim foi muito choque, assim, sabe? Foi um choque que mas eu não fui sentir no dia, não. Eu fui sentir nos 5 dias. Aí depois eu também tive depressão, eu faço tratamento também. Então eu acho que isso deu uma acelerada com as coisas que você falou, o HD sujo, né? Que a gente tem que limpar. Sim, nós vamos chegar lá. Aí, Dan, eu vim tratando, tá? Tinha vezes que eu tava muito bem, outras vezes caía, tomando a medicação direitinho, fazendo acompanhamento. Bom, isso se estendeu por quase 30 anos, né? E mantendo, e às vezes caía lá no fundo do poço. Aí, estabilizava, acontecia algo, chegava lá no fundo do poço. Vou te explicar por quê. Quando você faz um acompanhamento com medicação, também com psicoterapia, você consegue estabilizar a depressão, mas as marcas profundas de dor estão lá ainda no seu Sim. subconsciente. Então você consegue sim estabilizar, porque você está se cuidando, você está dando aquela atenção. Mas as memórias ainda estão no inconsciente, as memórias de dor que precisam ser limpas e que geralmente as pessoas nem têm consciência que elas estão lá. Então o que que acontece? Eu estabilizei a depressão, mas conheci uma pessoa que foi um relacionamento tóxico, foi um relacionamento abusivo, porque ele era dependente químico. Eu Sim, não sabia, eu vim descobrir depois que certo. ele era dependente químico. E o relacionamento foi terrível, eu passei por coisas assim, terríveis, teve Coisas boletim que de não precisava passar, né? coisas terríveis, mas também, hoje também, eu consigo compreender, porque eu acho que de tudo que é de ruim que pode passar na vida de uma pessoa, eu passei. Mas parece que eu passei para hoje poder me conectar com as pessoas. Porque Mas eu quando as também vejo, mas pessoas. eu também consigo ver isso. Por exemplo, quando há uns 5 meses atrás, quando a minha terapeuta falou assim pra mim, assim, a Luciana, que gosto mais, colega sua aqui de trabalho, Maravilhosa, ela é uma ela é um pessoa que show louco, trabalha comigo aqui. beijo pra você. Linda, linda. Parabéns, Luciana. Aí, quando ela falou assim, Dan, eu já tava com ela, tinha 2 anos. E eu falei, não, e eu tava 1 ano e 8 meses. Já tô em 2 anos com ela, é isso aí. Ela falou assim pra mim assim, eu não consigo mais te atender se você não fizer uso de medicação. Você vê a labuta que foi para eu achar um psiquiatra aqui em Pires do Rio, por quê? A psiquiatra que ia me atender não teve como me atender no dia que eu estava de folga. Aí eu fui ser atendido recentemente, tem 3 meses, pelo Dr. Pedro, que é uma pessoa boníssima. Sim. E ele, inclusive, ele é pai de uns 2 alunos, ex-alunos meus. Aí hoje eu estou medicado, estou bem, perdi peso, e olha que eu malho muito. Os músculos meus continuaram intactos, bonitos assim, Você mas perdeu magro. massa. Eu perdi massa. Uhum. E aí o meu rosto deu uma afinada, eu falei, nossa, tô ferrado, né? Porque eu gosto muito da estética, essa questão comigo, pra mim, me faz Sim, bem. sim. E aí tinha coisas que eu lembrava, eu entrei no trabalho novo, que eu lembrava do início. E a gente consegue lembrar tudo. As ações que as pessoas tiveram com a gente, porque quem não teve, pensa que a gente está com frescura. É, Aí teve um eu já dia ouvi muito Teve isso, um é dia que uma preguiça. pessoa virou pra mim, né? Tava comentando um assunto assim. Eu virei pra ela e falei, você já teve depressão? Ela falou assim, não. Eu falei assim, pois é, eu tive depressão, eu tenho, tô fazendo tratamento, porque eu falo que eu estou em tratamento, né? Que é um tratamento Sim, contínuo. E só a pessoa que passa vai saber. Então, é, quando você comenta isso,
e quando você até mesmo se sensibiliza com isso, eu sei, porque eu sei. Você se Quando eu vejo, conecta. quando eu vejo, por exemplo, crianças, jovens, adultos, e todo mundo tinha que fazer uma terapia, seja ela qual for. Sim, Nós entramos, quando, na época da pandemia, que eles falavam assim, ah, vai vir um novo normal. O novo normal, nada, o novo normal é isso aí, porque a pandemia, querendo ou não, ela empurrou mais a gente para essa questão do pensar, né, do pensamento, da gente ficar desesperado em relação a coisas, a situações, também trabalho, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu comércio, e ela foi um empurrão no mundo, né? sim. E aí a gente vê outras situações. E aí, e também a gente passa por relacionamentos, ou seja, ou amorosos, ou de círculo de amizades, ou familiares, que também nos empurra para essa questão, né? Às vezes você leva sua vida no automático. Então, o que que acontece? Você vai cedo para o trabalho, você vai para a escola, e é sempre aquela correria. E aí, quando você fala da pandemia, o que que aconteceu? A pandemia deu aquela desacelerada na pessoa. Então, a pessoa não estava mais ali naquele automático. E aí é onde elas começaram a fazer as autoanálises, se conhecer, colocar marido, esposa, filhos dentro de uma casa Nossa para Senhora, imagina conviver. só como é que foi, hein? Porque muita Então, gente separou na pandemia. Porque conviver não é sim, fácil, né? É uma arte, né? é, Conviver é uma arte. Você conviver com seu colega, você conviver com seu colega de trabalho, você conviver com seu amigo, você conviver com a sua namorada, com seu namorado, com quem for, seu esposo, sua esposa, é uma arte, porque você tem que doar para receber, né? Eu sempre falo que eu tenho que doar para receber, sim. e isso não é É, fácil. tem que ser um Imagina recíproco. esse caldeirão de gente num lugar só, como é que foi estranho, hein? Não foi fácil, Não não. foi fácil. Assim, eu ainda tive a vantagem, graças a Deus, de morar sozinho, né? Eu moro sozinho, tinha eu e a Emanuele. A Emanuele me ajudou muito. A Emanuele é minha gatinha. Assim, Então, porque aí parece que a gente ficou até mais próximo do que já era, né? Porque eu peguei ela bebezinha, a gente ficou até mais próximo. Incrível, você curtiu mais ela, né? curti Você muito. teve essa Eu oportunidade, curti os graças 10 a anos com Deus. ela, legal. A Emanuele, né? Aquele calor lá em casa, eu fechava toda a janela. Eu dormia no calor, mas ela não dormia lá fora. Dormia lá Seis com horas, você. 6 horas estava no telhado, ela descia, que ela entrava para dentro. Então, assim, Manoel, ela já descia. Aí, quando ela foi ficando, tinha seus 8 aninhos, eu vi que ela estava com um pouquinho de dificuldade de subir. Eu lembro de você me contar que ela não gosta, como é que é? Ela gostava de subir no telhado, mas não saía na rua. Era isso que Não, você ela nunca saiu na rua. Como ela foi castrada com cinco lembra de você meses, me dizer 4 para 5 isso? meses, ela não saía. Ela gostava de ficar lá em cima do telhado. Porque o gato, ele gosta de ficar no alto, né? Sim, Parece que até é coisa assim, vamos dizer assim, eles é uma, é gostam uma, de ver é uma, tudo ali por cima é ali. uma praxe. O gato, a gata gosta de ficar em cima. Sim, e olha lá de cima, deixa, eu tô É, é. observando aqui, tô tomando conta Mas quando é daqui da engraçado, situação. quando ela via, quando às vezes chegava, porque o gato quando ele é castrado, ele retira, o cheiro dele some, né? É Sim, questão sexual, diminui aquela coisa os do libido, né? hormônios, é. Ela descia assustada e eu já ficava louco. Eu tive gente, Núbia, teve vez lá em casa que eu tava na sala da televisão, na hora que eu vi um gato entrando, porque ele sentiu o cheiro dela, eu Aham, já avancei no gato assim e ele saiu correndo. É muito louco para isso. A defender, mas não relação que a gente tem com o animal. é. É. Bom, vamos voltar no relacionamento Sim, tóxico. Tá, o que que eu tava te falando? Parece que tudo que é de dor que o ser humano pode passar na vida eu já passei. Mas por quê? Porque hoje, quando uma pessoa senta diante de mim e às vezes fala, a terapia que eu trabalho, a técnica não precisa falar. Então, assim, aquelas pessoas que têm dificuldade de colocar para fora, de verbalizar o que está sentindo, não é necessário. Eu vou dando os direcionamentos, a pessoa vai trabalhando aqui dentro, tá? Mas às vezes as ai, que pessoas interessante é esse muito negócio, meu Deus do céu. interessante, mas as pessoas às vezes elas querem falar. E quando as pessoas falam, eu me conecto com uma facilidade tão grande. É, a dependência emocional foi o que me fez ficar 7 anos num relacionamento tóxico. O Dependência que emocional é que muito é complicado, né? dependência emocional? Gente, as mulheres que sofrem relacionamento, sofrem, às vezes apanham, agressão verbal, porque a agressão não é só física, Lógico que não. existe agressão verbal, agressão psicológica, e essas mulheres, elas toleram tudo isso porque elas pensam assim,
Ah, mas tá ruim com ele, pior sem ele. Não é assim, não pode ser E a assim. dependência emocional é aquela pessoa que termina um relacionamento essa semana agora, na semana que vem ela tem que estar com alguém, porque ela não consegue ficar sozinha, ela Entendi. não consegue ficar com ela mesma, então ela precisa do outro. E isso é dependência emocional. Então eu preferia ficar ali, porque eu pensava, não, mas eu tô aqui com ele tá do Melhor meu com ele que sem lado, ele? melhor com ele do que sem ele. E eu não sabia que era por causa da dependência emocional. Olha, Aí, tá, eu já vinha nessa busca incessante que eu sempre tive de descobrir coisas para curar o emocional, para curar o ser humano, né? Para curar dentro. sim. E aí, nessas descobertas da vida, eu fui conhecendo coisas sensacionais e maravilhosas. E eu sempre, assim, Deus sempre foi muito generoso comigo, porque eu já passei por muita coisa, mas eu sempre conheci pessoas maravilhosas. Então, as pessoas maravilhosas que eu fui conhecendo ao longo da vida foram me apresentando coisas incríveis. Olha que interessante. E uma das pessoas que teve um papel incrível na minha vida foi a Ivanise, que é uma amiga muito querida, que é a esposa do Dr. Uhum, Edson do sim, demais laboratório. da conta. Que mulher A mãe de incrível, Bárbara. que pessoa sensacional. Você conheceu a Os Bárbara, filhos, Lu? ela foi minha aluna. Ela e o irmão dela. Como aquela mulher é incrível, ela tem tanto conhecimento, ela tem Esses tanta dias eu encontrei com sabedoria. ela na Ela, rua, ela é linda, ela é uma graça. iluminada, né? Iluminada. Tem gente Iluminada. que é Aquela iluminada. mulher tem Eu muito vou só achar que só fala conhecimento. do microfone, tá? Ela tem muito conhecimento. E aí ela falou pra mim, e ela sempre gostou também de cura, né? Ela estuda muito Uhum, ela é uma sobre estudiosa. cura, leu muito, tem uma bagagem incrível, Tem. né, de leitura. E aí ela falou para mim, vendo que eu vivia naquela estabiliza, Altos e desce, baixos. estabiliza, desce. Falou para mim assim, Núbia, faz o reiki vai te ajudar muito. E eu, o que que é reiki, né? O reiki é uma terapia, hoje reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, é, o SUS também já usa o Olha que reiki, interessante. sim, como terapia alternativa, que é, Americanos, aprendam com nós brasileiros, viu? que é a imposição de mãos. Então, é uma técnica japonesa, né, desenvolvida, é uma técnica milenar, que ela é feita os monges tibetanos, eles fazem aplicação de reiki, aplicação, cura, né, entre si. Então é uma coisa incrível. E aí eu comecei a estudar o reiki. É, porque eu lembro, quando aluna, você foi muito curiosa e muito dedicada. Igual sua filha. Eu gosto de aprender. É igual sua filha, eu nunca vi tanto daquele jeito. A gente tá Obrigada, falando, tá anotando. obrigada, Eu sempre, gratidão. assim, essa visão eu sempre tive de você. Você era muito, muito curiosa, queria saber por que é Questionadora, eu isso, quero questionadora. saber porquê do porquê. Por que que a luz acende? Como que ela vem parar? Eu quero sempre Tá os porquês, certinho. né? Isso é muito bom, É porque maravilhoso. aí a gente descobre, faz descobertas. E aí eu descobri o reiki. O reiki, ele veio para minha vida para poder. Ele deu um giro assim de 360 graus. Olha que maravilha. E aí eu comecei a aplicar o reiki, fazer a autoaplicação, né? E aqui, a gente olha aqui, não, mas aqui tá vazio, né? Não Ah, tá. Aqui tem oxigênio, né? sim. Então, o que que é oxigênio? Energia, é um gás, mas ele não é feito de átomo, ele é uma Uhum. energia. O reiki te ensina a canalizar essa energia, a energia que tem ao nosso redor, e usar ela direcionada para promover a cura. Uma energia pura, limpa. Você tem os símbolos, você é sintonizado no reiki, e, e eu fiz o nível 1, aí amei, fiz o nível 2, gostei demais e fiz o 3 e agora quero fazer o mestre. Ainda não fiz o mestre. Estou dando um tempo, né, para aprimorar bastante para fazer o nível mestre. Mas eu vou ser uma mestre reiki. Ah, que interessante. Amo de paixão. Junto com o reiki, quando eu estava estudando o reiki me trouxe os cristais. E aí os cristais entra para trazer mais cura ainda para minha vida. Aí os cristais, tem gente que olha e fala assim, não, mas isso aqui é só uma pedra. Você é químico. Isso aqui é só uma pedra. E a Não, não é só pedra, composição? né?
né? E os elementos químicos que formam essa pedra. Então, essa pedra, cada uma delas, cada cor, ela vai trazer uma energia diferente. E essa energia contribuiu para que eu pudesse equilibrar os meus chakras, né? Porque estava com os pontos de força desequilibrados. Eu acredito muito nisso. Em Eu também energia, acredito. em espiritualidade, em pontos de força, em aura, né? Em falar coisas ruins, atrair coisas ruins. E tudo isso tem uma questão com o que eu trabalho hoje, que é a terapia de reprocessamento generativo, que chegou depois. Então, assim, depois do reiki, depois do cristal, que eu acho que eles vieram trazendo o equilíbrio que eu precisava para chegar até a terapia de reprocessamento generativo. Então, eu estudei bastante, fiz 2 cursos de cristais, cristaloterapia. Aí passei a usar os cristais com o reiki, que você pode fazer, né? Dá para associar eles. Os dois, aí você faz uma sessão de reiki usando os cristais, para equilibrar os chakras, né? Para limpar a sua aura, mudar você energeticamente. E eu sempre tive os pensamentos muito negativos, mas até então eu não sabia o motivo, né? Então você atrai coisas ruins quando você tem. Tem um pensamento negativo, atrai coisa negativa. Sim, eu já tinha lido há muito tempo atrás aquele livro Segredo. Eu sempre gostei dessas coisas, né? De lei da atração e de energia e tal. Sempre gostei, mas nunca tinha estudado tão profundamente, Sim. né? Então aí eu já tinha o reiki, aí eu já tinha o cristal, então eu estava conseguindo caminhar. E aí eu tive um problema muito sério com o relacionamento, que foi a gota d'água, assim, que eu cheguei no Dos 7 anos. dos 7 anos. Sabe que esse negócio do número 7 tem a ver alguma coisa? Sabe por quê? Eu acho que é ciclo, Não, mudança de gente, não tem lógica. No 7º ano eu saí de um trabalho, no 7º não sei o quê, mas meu Deus do céu. ciclo, Se a Emanuele tivesse morrido com 7 anos, aí eu pirava. fechando ciclos. Eu acredito. E Tem aquela história bíblica do 7, né? Do número 7, que tem outra denominação, tem outra conotação. Pô, é muito louco esse negócio do 7. vamos pensar, já que a gente está conversando, são 7 cores no arco-íris, 7 cores do arco-íris. são 7 notas musicais, 7 notas musicais. são 7 chakras, 7 7 chakras. Entende? Então, o número 7 dias. 7 dias da semana. Então, o 7, né, tem um quê de... Ah, tem que ter. Então tá, aí eu fechando o ciclo, né, dos 7 anos. Quando esse relacionamento acabou, eu já estava estudando. Eu já tinha começado a estudar a terapia de reprocessamento generativo. Ele é uma técnica reconhecida internacionalmente, ele é reconhecido fora do Brasil, então eu posso trabalhar aqui na Europa, ele é reconhecido. Eu tenho o meu número de registro no CIT, né? Faço parte, sou membro do Conselho Internacional de Terapia de Reprocessamento. Nossa, que legal. Tem o meu número e tudo. Igual o médico tem, inscrição, né? A gente tem também. E aí já tinha começado a estudar, já estava estudando, já tinha 1 ano. E aí esse relacionamento acabou, eu falei, agora eu morro mesmo. Porque a minha depressão que eu vinha mantendo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na hora que terminou o relacionamento, eu pensei, vou morrer. Não tem motivo mais para viver. Não quero mais viver. E aí eu arrebentei. E aí eu caí no fundo do poço. É mesmo? Porque até então eu estava estudando. Eu ainda não tinha começado a fazer as sessões de TRG. Entendi. Eu estava ali vendo a parte Na teórica. parte teórica. Isso. Eu falei, não, agora eu quero morrer mesmo. Aquele negócio lá de subir no prédio dos 17 anos voltou com tudo. Por quê? Aí depois eu entendi tudo. Quando você tem raízes muito profundas de dor emocional, muito profunda, elas estão sempre ali. Quando a pessoa chega de você e fala assim, ai, perdoa, isso aconteceu já faz 40 anos, esquece, perdoa. Não é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele armazena tudo que você passou de ruim, ele armazena, ele arquiva. Aquilo fica lá numa gavetinha. O seu consciente pode até não puxar aquelas lembranças todo dia, mas como eu falei, o seu inconsciente lê aquilo 24 horas por dia num looping infinito ali. E o límbico manda aquilo para o sistema nervoso central, que manda para o restante. E aí você fica sentindo dor. Aí você fala, eu não sei de onde que vem isso, mas você está sentindo. É isso que acontece. Então, o que eu tinha? Eu tinha muitas memórias
de dores terríveis que eu tive na minha infância, na, a partir dos meus 2 anos de idade. É, aconteceram coisas muito graves comigo na infância e eu tinha esses arquivos de dor. Então, por isso que eu nunca conseguia me curar da depressão, Uhum. porque o arquivo estava lá, o arquivo adoecido estava lá no meu subconsciente. E aí, tudo que acontecia, você não tem estabilidade emocional. Você entende? Você não tem equilíbrio, estabilidade emocional. Você não é uma pessoa forte emocionalmente, porque você é adoecido lá dentro do subconsciente. E aí eu comecei a fazer as, as A técnicas. parte técnica. Aí, sim, aí eu tava fazendo teórico, falei, não, agora eu quero morrer mesmo, eu não quero viver mais por causa do fim do relacionamento. E aí eu falei, ou vai ou racha. Tipo assim, sabe quando você chega assim, no último patamar, não tem jeito mais, Não, sei. agora ou eu paro de vez ou acabou, não tem Você como. acha que Eu a não, gente acha que não tem solução. Não não, adianta que não tem solução. nossa, chegou no fim, tipo assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quando eu penso que tá melhorando, que agora vai dar certo, que eu tô começando a caminhar, vem, pá, puxa o tapete. Eu não suporto mais. Ou eu me curo de uma vez por todas, ou pelo amor de Deus, eu não quero viver mais. Desse jeito não dá pra viver mais. Aí eu comecei a fazer a técnica, fazer as aplicações de TRG. Certo. Eu tinha tanta dor, tanta coisa horrorosa que aconteceu na minha vida, na minha infância, porque eu tive uma infância de sofrimento mesmo, porque assim, eu morei com a dona Antônia, mais o seu Antônio, até os meus 6 anos de idade, mas aí a minha mãe biológica veio e me tomou deles. Oh, meu Deus. Então eu tinha o trauma do dia que o pessoal chega para me pegar na casa, no dia que os oficiais de justiça chegam para me pegar, é um dia que estava chovendo, a gente morava no Catalão, tinha mudado para Catalão. E eles chegam, gente, eu tinha 6 anos, eu tinha acabado de fazer, tinha uns 15 dias só. Eles chegam para me pegar e eu falo para minha mãe, a mãe do menino fala, eu não vou. Você tinha memória? Você tem a memória viva Eu com não isso? lembrava Não de lembrava. nada disso. Foi depois que eu fui fazer os Ah, reprocessamentos. então eu vou ter que lembrar dos meus 11 aos 14 anos que apagou da minha memória total. A gente lembra as técnicas, você consegue lembrar. O terapeuta vai te induzindo, você vai fazendo as respirações para baixar a aceleração mental, e aí você consegue. Olha que interessante. E aí, tem pessoas que não lembram de jeito nenhum, que por um mecanismo de defesa o cérebro apaga. Não vou falar que eu não vou lembrar, que eu quero lembrar. Então, às vezes acontece do inconsciente apagar mesmo a imagem, mas você sente. Aí vem as sensações. E aí a gente reprocessa as sensações. Entendeu? Você não. A lembrança, a imagem, ela não vem. Mas as sensações vêm e a gente consegue tratar a pessoa pelas sensações. Olha que incrível. É incrível. Aí, tá. Veja bem, eu na adolescência sofri tanto e fui sofrendo ao longo dos anos sem saber o porquê. Mas as memórias foram trazidas e eu tratei. Aí, esse dia foi muito traumático, porque eu entrei no banheiro, me tranquei no banheiro, falei pra minha mãe que eu não ia sair. E ela falava assim pra mim, Núbia, você não pode fazer isso, minha filha, eles vão chamar a polícia, sai daí, depois a mamãe vai dar um jeito de te buscar, você não vai ficar com eles. E aí, não, eu não vou, foi muito terrível. Dan, a gente contando assim hoje, depois de tantos anos, parece que é uma coisa. Pensa uma criança de Não, mas 6 eu anos. acredito que eu vejo dor aí nesse sentido, não Não, tem nem que ver. imagina uma criança de 6 anos que vivia num lar amoroso, que tinham acolhido desde bebê, que você amava, que eles te amavam, que aquilo ali era um sonho. Agora você imaginou a você dor se que eles também sentiram também? Não, eles também ficaram arrasados. O meu pai, a minha mãe, nesse dia, minha madrinha, ela saiu de casa, ela trabalhava, mas ela não foi almoçar em casa. Ela falou, eu não vou em casa porque vão buscar a Núbia hoje. Então, assim, foi um dia terrível mesmo. E eu reprocessei esse dia. Quando eu fui embora para Ponta Grossa, que minha mãe biológica me pegou e foi morar com a mãe dela, em Ponta Grossa. Ponta Grossa, Mato Grosso? No Paraná. No Paraná. Isso. A gente ficou lá morando lá 1 ano e 8 meses. Lá no Paraná,
Lá eu encontrei o inferno mesmo. Pode falar essa palavra aqui? Não. Pode, lógico. Lá eu encontrei, porque quando a gente chegou no Paraná, é, a minha avó, ela tinha se casado e tinha tido filhos, que não era o pai da minha mãe. O pai da minha mãe Sim, faleceu, da mãe biológica. certo. Faleceu quando ela era ainda bebê. E eu até então não tinha morado com a minha mãe biológica. Eu morei com essa família que me adotou e que me criou. Só que quando ela me toma deles com 6 anos de idade e me leva para o Paraná, a minha avó já tinha uma vida ali. E ela já tinha filhos. E ela tinha um filho de 15 anos e uma filha de 13. Ah, Então era o Kédio e a Jaqueline. E eles odiaram a gente chegar ali. Eles não queriam, eles tinham uma vida ali. E a gente chegou para morar com eles. Então, assim, eles sentiram, né, o que que esses pessoal tá fazendo aqui. E aí o meu tio, ele me torturava. Ele me torturou durante esse 1 ano e 8 meses. Ele me torturava psicologicamente, ele me torturava fisicamente. A casa era uma casa de madeira e tinha um porão. Ele me colocava dentro desse porão, fechava a porta e me deixava lá. credo. Sim. Então, assim, ele fez coisas comigo terríveis. Ele cortava. A minha mãe, por exemplo, comprava um vestidinho novo que eu tanto queria, ele picava ele todinho com tesoura, mas falava que era eu. E minha mãe pegava e ó, me batia. Então eu sofria 2 vezes, sabe? Meu Deus, Nubia. Não, Isso é terrível. E foi um. a gente faz ideia de que você contando, eu consigo imaginar, eu fico imaginando quantas e quantas crianças também passam por Não, isso. quanta dor que eu passei e eu não lembrava. Tava tudo Meu ali. E Deus! por isso que eu sofria tanto e não sabia de onde vinha o sofrimento. E quanta criança, como você falou, hoje está passando por isso. Muitas, muitas, muitas. E aí, assim, minha cartilha de escola, ele picava, ele jogava as coisas da minha mãe, tinha uma fossa no É vive a quintal. senhora ainda? Olha, a gente não tem contato Ah, com ótimo, ele, melhor ainda. mas parece que ele mora em São Paulo, mas eu não tenho vontade Credo. nenhuma Não, de. ninguém tem. Pois é, e aí ele foi 1 ano e 8 meses de tortura, todos os dias, assim, era uma coisa nova. E eu sofria muito porque além de eu perder as coisas que eu queria, porque eu era uma criança, né? Eu fiquei ali dos 6 aos 8, e aí eu ganhava um presentinho novo, lá fazia muito frio, Uhum. e eu tinha muita vontade de ter uma luvinha de lã. E aí a minha mãe me encomendou uma pra mim, uma luvinha preta, pequenininha, mãozinha dessa mãezinha. E aí, quando a minha luvinha chegou, eu vi e a minha mãe guardou. Aí depois, quando eu fui pegar, que eu tomei banho, que eu fui pegar a luvinha pra colocar, ele cortou a ponta de todos os dedos. Filho da... Nossa senhora, eu fico indignado. Gente, foi. Aí na luvinha, ele cortou as pontinhas dos dedos. Sim, era uma coisa que eu queria muito, porque lá no Paraná realmente faz muito frio. E eu sonhava muito com essas luvinhas. É porque a gente também era muito. Vivia no A gente, mas exagero, criança, né? Principalmente criança. Se a sonha gente, com as se coisas, nós somos adultos, a gente tem vontade, você imagina a desejo. criança, né? E assim, aquele dia foi um dia tão triste, porque quando eu peguei elas, que eu coloquei nas minhas mãos e todos os meus dedinhos passaram, né? E eu fiquei tão decepcionada. E depois de tudo isso, eu ainda apanhei tanto, porque minha mãe, tudo que ele fazia, a culpa caía em mim, né? Era, era como se eu tivesse feito. Então, a minha mãe me bateu tanto, com a toalha molhada, me bateu tanto. E aí, assim, eu sofri 2 vezes. Então, sempre ele destruía as minhas coisas novas que eu ganhava. Eu, Desculpa, infeliz. sim, ele É um homem infeliz. deve ser psicopata, né? Com Porque certeza. judiar de uma criança tão Não, indefesa, né? tá louco. E hoje, depois que eu fiz o curso, eu olho para ele, não sinto raiva e penso assim, provavelmente ele deve ter pensado que a gente estava ali roubando o lugar dele, a casa dele, né? Não justifica, é claro, mas hoje eu já olho para ele com olhos diferentes. Não olho com olhos de Faz raiva. bem, faz bem. Me fala um pouquinho agora do seu trabalho. Como é que funciona? É o RPG, né? TRG, TRG. Você que é RPG, gente? Olha que loucura. terapia de reprocessamento generativo. Eu tava lendo seu cartão, achei tão difícil, gente. Um professor de biologia não tá lembrando desse negócio. Tá. O que que a gente faz?
quando a gente nasce uma folha em branco. E aí, todas as experiências que a gente vem passando vão sendo arquivadas no cérebro. O nosso inconsciente, ele vai arquivar as experiências ruins com muito mais força do que as experiências boas. Até para ter um É arquivo ali, mesmo? sim, porque ele coloca um arquivo ali assim, nossa, se isso aqui acontecer de novo, o Dan já vai saber como se portar, porque ele já tem Ah, esse arquivo. entendi. Não é para nos trair, na verdade é para nos defender. Mas aí ele acaba Ele já nos faz a traindo. defesa, entendi. E aí, tudo isso que é armazenado ali é o que comanda a gente hoje. Certo. Então, a gente funciona de acordo com o mapeamento que a gente tem das experiências que a gente teve. Então, assim, hoje você escolhe sua comida, você escolhe sua roupa, você escolhe suas coisas, você acha que é pela razão, mas é pelas memórias. É por tudo que está ali arquivado. Olha, Então, o meu trabalho é o quê? O meu trabalho, que foi o que me libertou da depressão, porque eu hoje não tenho mais depressão. Quando você se cura da depressão, você tem uma alegria de viver, uma felicidade, uma vontade de, eu pelo menos, porque gosto do emocional, de curar o outro. Não que eu vá a curar, mas gente quer que a levar pessoa se sinta bem, né? sim, você quer que aquilo que aconteceu com você, que essa Aconteça com outra experiência pessoa também. incrível, aconteça com o outro. Você fala assim, olha, se funcionou para mim, vai funcionar para o outro também. Então, se eu estou bem, se eu estou sentindo tanto bem-estar, eu quero que o outro sinta também. E aí, eu comecei a atender, comecei na Nancy, né? Na Uhum. Nancy, ela me abriu as portas lá no Pilates, uma pessoa incrível e maravilhosa. Assim que eu terminei, eu conversei com ela, cheguei, apresentei meu certificado, pedi uma oportunidade. E aí ela tem uma sala, né? Que ela atende na sala quiropraxia e ela faz Ah, ela faz quiropraxia procedimentos. aqui? Faz, Ah, ela que é legal. maravilhosa. Esses dias a minha madrinha não estava conseguindo andar, tá? De dor na coluna. Foi lá, tá? Que Pergunta ela depois que maravilha. ficou. Ela é A cidade, maravilhosa, eu acho que Pires do Rio tem uma diversidade de profissional. profissionais tão diferenciados que a gente pensava que não tinha, né? Que é até bom a gente falar Descobri. sobre isso, né? Quantas e Sim. quantas pessoas não sabiam que você trabalhava nessa parte aí? E também a terapia é muito nova. E é uma técnica completamente diferente de tudo, sabe? É, aí tá, e de lá as portas abriram aqui no Ortoclin, né? Porque aqui tem profissionais da área, né? Tem as psicólogas, tem psicopedagoga, Uhum, tem a diferenciado, né? psiquiatra, né? Que a clínica já é grande, já conta Sim, com vários profissionais. E aí eu vim pra cá, eu tô muito alegre aqui. que Eu já ótimo. consegui dar alta para várias pessoas, geralmente a terapia de reprocessamento, geralmente com 15 sessões a pessoa ganha alta. Por quê? Porque é rápido. Você não trabalha o sintoma, você trabalha com a raiz do problema. Então, você vai lá na raiz que está no inconsciente, você tem as técnicas, você faz um relaxamento com a pessoa vai baixar a frequência cerebral, e aí ela vai conseguir acessar aquela memória, né, com mais facilidade, e aí você reprograma. É uma reprogramação mental. Então, a pessoa supera aquela dor que ela teve, aquele trauma. Ela supera. Ela olha para Gente aquilo, do céu, que maravilha é isso. perfeito, é muito lindo. A pessoa olha para aquilo e fala: Nossa, isso não dói mais, não sinto mais nada. Não, tá, aconteceu, mas não sinto mais nada. Não é fundamental, né? É incrível, é muito lindo o trabalho. Graças a Deus, hoje eu já consigo atender pessoas, atendo online. Então, Você atende, tem uma faixa de idade que procura mais? eu já atendi até 9 anos, tá? Eu tenho uma lindeza de cliente que virou para mim e falou assim, ó, Tia Nubia, esse negócio é mágica, porque você faz tipo mágica. Agora eu tava sentindo uma dor terrível no meu peito, agora eu não tô sentindo Que nada. maravilha, né? E é muito lindo você ouvir isso de criança. Você atende mais, gênero, é mais homem ou mulher? Olha, Dan, os homens não buscam tanto tratamento emocional, sabe? Existe assim um tabu, é como se fosse uma fraqueza, sabe? Eles não se dão essa importância de pensar assim, Uhum. não, o emocional é o que comanda, porque o emocional é o que nos comanda.
E aí eles pensam assim, isso é coisa de gente fraca, né? Então eles não, eles têm. Eu atendo mais mulheres. Já atendi homens também, e Uhum. tenho clientes, mas é bem menos. As mulheres sempre se cuidam mais. As mulheres sempre dão mais atenção para questões emocionais, sabe? Certo. Você atende online, você falou também. Atendo online, eu tenho cliente no Rio, eu tenho cliente em São Paulo. Fico feliz. É muito E eu bom. fico feliz de você estar feliz. Eu estou realmente muito feliz. Hoje, eu me sinto realizada. Eu posso te falar de todo o meu coração que eu me sinto uma pessoa realizada. Eu olho para trás e vejo todas as dores, toda a tristeza que eu já passei, toda aquela dor no peito, aquele peso, e olho, entendo, sei por que que aconteceu, compreendo, sei que eu superei. E hoje quando alguém fala comigo, fala, olha, eu tô passando por isso, isso, isso. Porque às vezes tem pessoas que Sim. querem falar, embora não tenha necessidade. Porque eu vou conduzindo a pessoa para fazer o trabalho dentro do inconsciente. E eu olho para aquela pessoa e sei exatamente o que que ela está sentindo, sabe? É Então, mais assim, fácil, né, do entendimento, né, porque você já passou por isso, né? sim. E aí, a realização é gratificante você fazer aquilo que você ama. Você virar para uma pessoa que já está na 15ª ou 16ª sessão e falar para ela assim, pode ir, você já está de alta, você já está bem. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso. A realização pessoal de Que você ver uma maravilha. pessoa entrar pela porta e falar assim, olha, eu tomo 5 medicamentos, eu não consigo dormir, eu sinto muita ansiedade, e daqui a algumas sessões a pessoa fala, eu não me reconheço, eu sou outra Nossa, pessoa. que maravilha. É muito lindo. Até terapia de De reprocessamento reprocessamento generalizado. generativo. Generativo. Generalizado é ótimo. Isso. Meu amor, muito obrigado, Eu que tá? Eu fiquei agradeço a muito feliz oportunidade. de você, desse bate-papo aqui, você contando a sua experiência, é, expondo também, mas de uma forma assim que eu acredito que seja uma exposição importante pelo que você está fazendo hoje, pelo seu trabalho. Fico muito feliz, eu quero te agradecer. Gratidão. Tá Eu que bom, quero minha te querida? agradecer pela Obrigado. oportunidade. Tá aqui falando um pouquinho da minha história, porque às vezes alguém se conecta, E qual que né? é o arroba do seu Instagram mesmo? Fala pra mim. Arroba terapeuta Núbia Cláudia. Quem Ó, sabe então, alguém vai ver e falar, nossa, né? Que não, essa eu vou colocar também, vai estar embaixo, tanto no YouTube como no Instagram, o arroba dela, tá ok? Pessoal, um abração, muito obrigado, viu?